Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais um Tadel. Glória a Deus por esse Tadel, aonde nós estamos passando um estudo muito poderoso, um estudo sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Nós já estudamos no vídeo passado sobre o significado da Bíblia, falamos sobre a divisão da Bíblia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós já ensinamos sobre para quem foi feito a Bíblia. Já falamos sobre o significado da palavra Bíblia. Olha quanta coisa nós já falamos e nós já aprendemos. Eu espero que esse estudo tenha sido realmente uma grande bênção aí para a sua vida. Mas hoje nós queremos, nesse Tadel, nesse segundo Tadel aqui, nós queremos falar sobre os livros do Antigo Testamento, quais são esses livros. E eu também quero falar sobre os livros aí do Novo Testamento, ok? Vai ser uma coisa poderosa aí para você aprender em nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero começar com os livros do Antigo Testamento. Lembra que eu já falei sobre a Bíblia que é dividida entre dois, Velho e Novo Testamento? Quero falar sobre o Velho Testamento. Os livros do Antigo Testamento ou Velho Testamento são divididos em... Você pode anotar e pode fazer até perguntas. Talvez seja uma pergunta para você. Eu creio que esse líder que vai estar fazendo aí a célula amanhã, vai fazer essa pergunta para você e é bem bacana que você possa aí ter a resposta na ponta da sua língua, né? Então, como são divididos os livros do Antigo Testamento? Primeiro, 5 leis, tá? Você pode já ir gravando aí. 12 livros do Velho Testamento são históricos, tá? Contam-se a história aí do povo de Israel. 5 livros são poéticos, são poesias, né? Que coisa maravilhosa, né? 17 são proféticos. Olha que coisa tremenda. São 17 livros proféticos, tá? Quando você fala sobre a questão de livros proféticos, é porque esses livros estão apontando para a vinda do Senhor Jesus. Tá bom? Tá vendo? Você não sabia dessa, né? Mas o Espírito Santo está te ensinando. São 17 livros proféticos que falam da vinda do Senhor Jesus, tá bom? E 5 livros nós podemos assim considerar maiores, porque o que são 5 livros maiores? Onde se fala dos grandes profetas, tá bom? Depois, lá na frente, nós vamos mostrar isso, mas quando você fala assim, 5 livros maiores, é porque se fala dos profetas maiores, tá bom? E aí e também agora 12 menores. Quando você fala de 12 menores, é porque são os profetas menores, tá bom? Então, vou repetir para você que isso pode ser uma pergunta aí da célula, tá bom? Os livros do Antigo Testamento são divididos em quantos, né? Aí você pode, de repente, não precisa estar, né, Se você assistir esse vídeo, você vai ser esperto, você vai anotar, e aí quando o teu líder perguntar, você vai responder, ok? Isso já é uma dica para que você demonstre que você está interessado realmente em crescer, e eu sei que você está crescendo muito, tá? Então, em quantos são divididos o Velho Testamento? 5 leis, 12 históricos, 5 poéticos, 17 proféticos, 5 maiores e aí 12 menores, ok? Aí, então dá para você dar essa resposta aí para o teu líder em nome de Jesus, tá? Agora, falando sobre os livros no Novo Testamento, tá? Vamos aí para o Novo Testamento. E aqui eu te deixo um ensino poderoso. O Novo Testamento ele foi escrito a fim de revelar a pessoa e os ensinos de Jesus Cristo, tá? Veja como a Bíblia, eu falei para você que o Novo Testamento ele completa aquilo que foi feito no Velho Testamento, tá?
O Velho Testamento mostra o que vai acontecer e o Novo Testamento ele completa isso, ok? Lembrando que a Bíblia toda fala de quem? Você aprendeu isso lá na última aula. A Bíblia toda vai falar de Jesus Cristo, o nosso Salvador, tá? Então o Novo Testamento ele foi escrito a fim de nos revelar a pessoa e os ensinos de Jesus Cristo. Jesus, como você aprendeu na última aula, ele é o mediador dessa nova aliança, tá? A nova aliança em Cristo Jesus. Aí diz aqui que escreveram o Novo Testamento 8 homens, viu? Você que é líder, já dá para você pegar aí. E aí você vai ver se essa pessoa que você está discipulando, né? Pessoa que está fazendo parte da sua célula, olha gente, bacana isso daí. Quantas pessoas escreveram aí o Velho Testamento, tá bom? Quantas pessoas escreveram o Novo Testamento, né? Quantas pessoas? Então tá aqui 8 homens. E aí nós vamos falar. Pelo menos 4 dos quais, né, desses homens que escreveram foram, anota aí, Mateus, tá? Mateus, João, Pedro e Paulo, tá? Tô repetindo aí. Pelo menos desses 8, 4 aí, que eram Mateus, João, Pedro e Paulo, eles eram apóstolos. Tá vendo? Então aí já tem uma dica, tá? Mateus, João, Pedro e Paulo, eles eram apóstolos. Aí vamos continuar. Outros 2 eram Marcos e Lucas. Quem foi Marcos e Lucas que escreveram aí o Novo Testamento? Eles foram aí companheiros dos apóstolos, tá bom? Ó, tá vendo? Marcos e Lucas, eles foram aí companheiros dos apóstolos, tá? E os outros 2, Tiago e Judas, glória a Deus. Tiago e Judas, quem eles eram? Tá aí outra pergunta que o líder pode estar fazendo. Quem era Tiago, quem era Judas, né? Eles nada mais eram do que irmãos de quem? De quem? Isso, de Jesus Cristo. Então, Tiago e Judas, queridos, eram irmãos aí de Jesus Cristo. É bom lembrar que esse Judas aqui não tem nada a ver com o Judas Iscariotes, tá? Você que está assistindo esse vídeo aqui, esse Judas não tem nada a ver com o Judas Iscariotes, tá? Por favor, não vamos confundir, tá? E outra coisa aqui que já traz uma revelação, né? Que aí as pessoas pensam que a Maria, né, só teve Jesus. Não, que depois que Maria engravidou de uma forma milagrosa através do Espírito Santo, José e Maria tiveram outros filhos. Então Jesus sim tinha irmãos, tá bom? Jesus, ele tinha irmãos, tá bom? Bom, esses livros, eles foram escritos no decorrer da segunda metade do primeiro século, tá? Então, o Novo Testamento aí foi escrito no decorrer da segunda metade do primeiro século, tá bom? Uma coisa aí só para deixar aí para você. Agora, os livros do Novo Testamento, eles vão ser agrupados assim. Lembra que eu falei do Velho lá no começo do vídeo? Então, os livros do Novo Testamento vão ser agrupados assim. Anota aí, que isso pode ser uma pergunta do líder para você, tá? Primeiro, 4 evangelhos. Então, quando o líder perguntar quantos evangelhos nós temos no Novo Testamento, aí você vai dizer 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Tô te dando aí uma dica. Lógico que ele não vai perguntar isso para você, mas você já fala aí 4 evangelhos, tá? Outra coisa que eu quero falar: existe um livro no Novo Testamento que ele é um livro histórico, tá? Existe um também que é profético, tá? Tem um livro que é profético. Existem 21 epístolas, tá? Lá na frente nós vamos ensinar sobre isso, tá? 14 paulíneas, essa questão das paulíneas quer dizer que quem escreveu foi o Paulo, tá bom? E
E existem aí sete livros aí gerais. Então, repetindo, 4 evangelhos, um histórico, um profético, 21 epístolas, 24 paulíneas, 7 gerais, que é aonde eles ficam aí agrupados para você entender melhor, tá bom? Então, outra dica aqui que eu quero passar para você é isso. O Antigo Testamento, ele começa com Deus. Talvez o líder aí vai perguntar para você, a dica, hein? O líder vai perguntar, bom, como é que começa o Antigo Testamento? Ué, aí fica aquele cri, aí eu já dei a resposta. Ele começa com Deus. A prova é Gênesis 1:1, tá bom? Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra, tá bom? É isso aí, Gênesis 1:1. Então, o Antigo Testamento começa aí com Deus. Bom, e o Novo Testamento começa com quem? Começa com quem o Novo Testamento? Se o Velho começa com Deus, o Novo começa com Cristo. Mateus capítulo 1 e o verso 1. Aí você vai dar uma lida lá, Mateus capítulo 1, o verso aí 1. Algumas dicas aí para o seu crescimento espiritual, tá bom? Qual é a próxima dica? Bom, de Adão a Abraão, você vai ver a história da raça humana. Então vamos ver. Olha como você já começa a dar mais valor a esse livro de capa preta que você tem, né? Ou talvez não tenha capa preta, tenha outra cor. Ah, eu queria saber a história da raça humana. Onde é que você vai descobrir? Tá aqui, de Adão a Abraão tem a história da raça humana, tá bom? De Abraão a Cristo, você vai ver a história de uma raça agora escolhida, tá? Então, Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? E vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus começa ali uma nova história com um homem, tá? E isso vai até o Senhor Jesus Cristo, até a vinda do Senhor Jesus. Então você começa a ver a história, aprender a história de uma raça escolhida que é o povo judeu. Isso nós não podemos negar, né, gente? O povo judeu é o povo escolhido por Deus, né? E graças a Deus pela vida aí do Abraão, que por causa dele, hoje, em fé, nós somos herdeiros também das mesmas promessas que Deus fez para ele. Tá vendo como você está aprendendo? Tá vendo como é legal, bacana você fazer esse Tadel? Outra coisa que eu quero passar aqui para você é o seguinte: de Cristo em diante, qual é a história que começa? Qual é a história? Isso, a história da igreja. Então, quando Jesus ele é morto ali na cruz do Calvário, né? Nós comemoramos isso aí na Páscoa. Ele é morto ali na cruz do Calvário e se inicia a história da igreja. Glória a Deus por isso. Amém? Por isso, querido, vamos terminar isso aqui agora, né? Tem bastante conteúdo aí para você, tá? Fique imaginando que um colar, fique imaginando um colar de pérolas, uma reflexãozinha para você. Imagina um colar de pérolas, né? Sem o cordão. Dá para você imaginar? Você só vai ver as pérolas, né? Quando você não tem o cordão, não tem como você alinhar essas pérolas. Concorda comigo? Não tem. Não precisa, viu? Você que é líder, não precisa contar essa historinha, mas é só para você entender o que eu quero falar. Porque às vezes as pessoas falam assim, é muito difícil entender a Bíblia. Bom, é difícil quando você não consegue juntar as pérolas nesse colar. Deu para entender? Mas quando você começa a colocar organizado cada livro no seu papel, ali no seu tempo, né, certinho, você começa a entender o que realmente é a Bíblia, o que é aí a palavra de Deus. Então, fica aí a minha dica para você. Apanhe as pérolas, né? As pérolas aí das Escrituras. Coloque essas pérolas em ordem, né? No cordão de Gênesis, né? De Gênesis a Apocalipse. E
aí você vai começar a entender a história, você vai começar a entender a palavra de Deus e com certeza você vai ser muito, 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 muito abençoado. Fechou? Querido, tô deixando aí o Tadel para você. Excelente célula para você, em nome de Jesus. Espero que amanhã você detone nas perguntas, tá bom? Lembrando aí para os nossos líderes que as perguntas elas são tiradas justamente desse pequeno vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, tá bom? Dei algumas dicas daí de algumas perguntas e aí façam na sua liberdade, tá? E eu sei que vai ser tremendo, as pessoas vão ser muito abençoadas, tá? Um forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.